A paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe. Muito obrigado por você que está compartilhando e assistindo meus vídeos. Se inscreva, tá bom? Se inscreva no meu canal aí do YouTube, porque eu estou começando agora. Eu preciso da sua ajuda, tá bom, meu irmão? Deus te abençoe. Vamos para uma leitura. Hoje eu quero falar sobre a diferença do Pessah, que é Páscoa, e a diferença da ceia do Senhor. Tá ok? Vamos lá? Lucas capítulo 22, verso 7. Capítulo 22, verso 7 de Lucas. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que preparemos? E ele disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água, segui até a casa em que ele entrar. Aqui a gente observa Lucas 22, verso 7 até o verso 10. O Pedro e João disseram: Senhor, onde será a Páscoa? Manda preparar a Páscoa. E os discípulos disseram: Senhor, onde será a Páscoa? Porque na época eles não tinham um salão próprio, não tinha uma condições financeiras como hoje, que as coisas estão bem modernas. E Jesus disse: olha, vocês vão andando, que vocês vão encontrar na cidade vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. No meio da multidão de Jerusalém, vocês vão encontrar entre aquela multidão um homem com um cântaro de água na cabeça entre a multidão. Siga aquele homem com cântaro. Aonde ele entrar, vocês entrem, lá será Páscoa. Observe bem, senhores, que o homem com cântaro foi o código para ir ao local do salão onde seria celebrado a Páscoa. E naquela época, o homem não carregava água. Era costume só das mulheres, como até hoje em Israel, as mulheres são discriminadas. Mas nessa época, quando Jesus disse: vocês vão encontrar um homem com cântaro, foi o que eles pararam e pensaram: mas espera ainda, homem não carrega água? Se Jesus disse para seguir um homem com cântaro, então aquele homem ali, ele está carregando cântaro de água, e o homem não carrega água em Israel, só quem carrega água é mulher. Então seguiram o homem com cântaro, porque foi o código de Jesus, e o homem foi entre a multidão andando, e o homem subiu em uma sala, no segundo andar de uma casa, e lá, quando ele chegou lá, os discípulos chegou lá, naquela casa que vai ser o lugar que vai ser a última Páscoa do Senhor, porque dali em diante Jesus já sabia que iniciar seu período de perseguição para crucificação. Pois bem, lembrando bem aqui uma coisa que é importante: quando a gente abre aqui a Bíblia e vê o homem com cântaro, se os irmãos observar no texto, esse cântaro, o homem com cântaro cheio de água, a água que estava dentro do cântaro de barro representa o Espírito Santo. O vaso era de barro, um cântaro de barro na cabeça, o vaso de barro. A água representa o Espírito Santo. O vaso de barro aí representa nós. Isaías 45, verso 9, nós somos um caco de barro nas mãos do olheiro. Segundo diz alguns historiadores, existe 208 tipos de barro. Desses 208 tipos de barro, só 8 serve para fazer vaso, para fazer porcelanato, fazer essas coisas. E desses 8 tipos de barro, Deus nos fez desses 8, porque 200 não presta, dos 8 presta, desses 8 Deus fez o homem. Ok? 208 tipos de barro, só 8 serve para fazer o trabalho. E desses 8 Deus nos fez. Vamos lá. Outra coisa importante: o vaso com água, a água, o Espírito Santo, o vaso de barro representa nós, Isaías 45, 9, e Jeremias capítulo 18 também. Lá você vai ver quando Jeremias desce a casa do olheiro, o vaso de barro se quebra e Deus torna a fazer novamente. Então o vaso de barro representa um homem, Deus quebrando para fazer novamente. O homem que leva o cântaro representa Jesus. O homem que leva o cântaro representa Jesus, que é ele que nos conduz. Jesus leva o vaso de barro. O Espírito Santo, a água que representa o Espírito Santo, habita dentro de nós. Nós somos o vaso de barro e o Espírito Santo habita dentro de nós. O salão aonde esse homem subiu representa o céu, porque a Bíblia diz que em breve nós vamos celebrar a grande ceia nas bodas do Cordeiro, e o homem do cântaro já foi na frente e nós estamos seguindo ele. Jesus é o nosso código para o céu, Jesus, ok? Outra coisa,
que a gente vê aqui, o homem também representa Cristo. A obediência, que o homem do cântaro foi obediente, ele obedeceu a Cristo e foi até o salão. Capítulo 19 e 30 de João diz que Jesus obedeceu até a morte de cruz, até o fim. Jesus não desistiu. O homem do cântaro não desistiu de caminhar até o salão. Jesus não desistiu de caminhar até a cruz, ok? Então siga o homem do cântaro, que ele vai te conduzir ao céu, e lá está tudo preparado. Não para a gente celebrar a Páscoa. Crente não celebra a Páscoa. A Páscoa de hoje, com ovo de chocolate, aquele negócio, tudo isso é para ganhar dinheiro. Eu vou lhe explicar o que significa a Páscoa da Bíblia. Abra a sua Bíblia em Êxodo, ou no hebraico, o livro de Shemote 12, verso 14. No hebraico, Êxodo se chama de Shemote, mas vamos falar no português mesmo, fica mais claro. Êxodo 12 e o verso 14. Êxodo 12, verso 14. Que diz o seguinte, vamos ver aqui no nosso texto bíblico do Shemote do Êxodo 12, 14. Estes dias vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14, 12 primeiro vai falar da saída do povo do Egito, e Deus disse, isso aqui vai ficar por memória. Vocês nunca vão esquecer dessa saída do Egito do dia de hoje. Vocês vão memorizar. Sempre vocês vão lembrar eternamente. Nunca vão esquecer. É tanto que Jesus falou para eles não esquecer e sempre lembrar, que aqui a gente observa que Pessá é uma palavra hebraica. Pessá, traduzida para o português, significa passagem. Quer dizer, eles saíram do Egito e vieram para fora do Egito. Significa passagem. O Pessá, que no português significa passagem, celebra a libertação dos filhos de Israel depois de mais de 2 séculos de escravidão no Egito. Então isso implica dizer o quê? Que Páscoa na Bíblia significa Pessá. Pessá no português, passagem. Passagem significa a libertação do povo do Egito, ok? Outra coisa também, a ocasião também é chamada de Shang Hasherut. Falei comigo, Shang Hasherut. Shang Hasherut é uma palavra hebraica. Eu gosto de estudar muito hebraico, tá bom, irmão? Shang Hasherut, para o português, significa festa da liberdade. Também você pode dizer Shang Hasherut, que quer dizer festa da liberdade. Relembra essa passagem, os anos de sofrimento em terra estrangeira, e também as 10 pragas que Deus enviou para o seu povo no Egito. Celebra em 14 de Nissan, nos 7 dias seguintes. Pessá marca o renascimento judeu como povo livre. O Pessá marca o renascimento do povo livre. Segundo diz a história, Nissan, 14 de Nissan, que é em hebraico, Nissan em hebraico, que quer dizer no português, 14 de março, é a época que os judeus comemoram a saída do Egito, que eles fazem festa, relembrando todos os sofrimentos que eles passaram lá na terra do Egito. Então não esqueça que Páscoa, Pessá, saída do Egito, ou Shang Hasherut, que significa festa da liberdade. Então os judeus até hoje ele comemora a liberdade do Egito. Então Páscoa não tem nada a ver. Quem comemora a Páscoa biblicamente? Os judeus, 14 de Nissan, 14 de março, conforme já falei. E quem celebra a ceia? A ceia é para os cristãos e não para o judeu. Nós celebramos trazendo em memória a morte de Cristo. Nós lembramos o dia em que Cristo foi sacrificado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A ceia do Senhor é para os cristãos. A Páscoa é para os judeus. Deu para entender aí? A Páscoa é para o judeu e a ceia é para os cristãos. Então, uma coisa que é importante nós lembrar, que a Páscoa é anual e a ceia é mensal. Todo mês tem a ceia do Senhor. Lembrando que a ceia não tem regra na Bíblia de ser só todo mês.
os pastores achou por bem, os teólogos, aprovar todo mês a ceia, mas a ceia ela não tem data específica. Tem pastores que falam, pastor, eu tomei a ceia na minha igreja, fui na igreja de um colega meu, lá tem ceia, posso tomar? Se você tiver em comunhão, você for batizado nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem comunhão com sua igreja, está com a sua carteirinha de membro, comprovando que você tem comunhão, se você for na minha igreja, você vai tomar ceia. Se você pode tomar 10 vezes no mês, onde você for, tiver ceia, você pode tomar. Mas observação, tem que ter em comunhão com a sua igreja, bem com a sua esposa, ser casado e batizado, ok? Aí você pode tomar ceia quantas vezes você quiser, que não tem restrição para tomar ceia. A gente toma uma vez por mês, porque é o que o nosso ministério achou melhor. Então, a gente faz isso. Então, a ceia é para a igreja e a Páscoa é para os judeus. Aqui em 1 Coríntios 11, verso 23, para a nossa reflexão também, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23, é o que se lê todas as vezes nos cultos de ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também me ensinou, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, a partir disso, tomai, comer isto é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Então a gente celebra a ceia hoje em memória de Cristo, que o crente nunca pode esquecer dos sacrifícios que Cristo passou na cruz. Então a gente celebra em memória de Cristo, tá ok? Os judeus não fazem isso. Os judeus comemoram a Páscoa, que significa Pessá, saída do Egito, ou o Shang Hacherut, que é festa da liberdade, ok? Então vamos lá. Outra observação. A palavra correta não é a Santa Ceia, a palavra correta é a Ceia do Senhor. A Santa Ceia está no subtexto. Observe, ó. A Santa Ceia está aqui no subtexto, mas dentro da leitura da palavra não tem Santa Ceia. Aqui a gente observa, ó, você vai observar nesse papel aqui, que aqui eu tenho a Santa Ceia junta e tenho a Santa e Ceia separadas. Separe as sílabas, aí você vai ver, separando as sílabas, você vai ver, ó, que se você pega junto Santa Ceia, aí você separa as sílabas, vai ficar a ceia do Senhor. Então na Bíblia não tem escrito Santa Ceia. A Santa Ceia vem do catolicismo, isso é coisa do catolicismo. Cristão fala a ceia do Senhor e não a Santa Ceia, tá bom? Separe as sílabas aí que você vai ver. Separe as sílabas, tá lá, Santa Ceia. Separe as sílabas que vai ficar Santa e Ceia. A Santa é substantivo feminino e a ceia do Senhor, substantivo masculino. Então, o cristão fala a ceia do Senhor e não a Santa Ceia. Boa sorte e vamos cada dia mais lembrar do sacrifício de Cristo e nunca esquecer, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Ô glória.